Olá, amigos! Vamos aproveitar aí que na próxima semana vamos ter o 8 de dezembro. É o único dia santo de guarda da Igreja Católica aqui no Brasil que não é feriado. Temos que ir à missa, participar da missa e comemorarmos essa verdade de fé, que é a Imaculada Conceição. É um dogma, como já falamos em vídeos anteriores. Em um vídeo anterior, o dogma é uma certeza da fé, não é uma imposição. Não é uma imposição. Então nós precisamos entender que ao longo do tempo a Igreja Católica foi confirmando, afirmando, tá, essa verdade e foi se estudando. Maria realmente foi concebida sem mancha? Porque a gente pensa que a Imaculada Conceição é porque Maria concebeu sem mancha o Senhor Jesus. Não. Jesus nasceu sem mancha, tá? Mas também Maria foi concebida sem mancha, por uma necessidade, principalmente. Por quê? Porque se Jesus é Deus e homem, e Deus é luz e nele não há trevas, Deus, por ser o sumo bem, não pode se misturar com o mal, com nenhuma mancha de mal, também nenhuma mancha de maldade, podemos dizer assim. Da mesma forma, Jesus não poderia ser concebido num ventre imaculado. Mesmo que seja o menor dos pecados, que é o pecado original, apesar de ser aquele que origina todos os outros. Ele é um pecado de herança, não é um pecado próprio. É um pecado que vem dos primeiros pais. Na verdade, a falta da graça. Aquilo que os primeiros pais perderam e por herança não podem mais transmitir, porque eles perderam, que foi a graça santificante original, a presença de Deus em suas vidas de forma original. Então, Maria, por um privilégio do Senhor Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nasceu, foi concebida no ventre de Santana, sem mancha. Mas Marcos, onde encontrar isso na Bíblia? É bem fácil de encontrar. Lógico que é preciso recorrer ao texto original, mas não é algo absurdo. Nós, inclusive, recitamos várias vezes essa verdade e que no português ela é um pouco perdida. A gente não sente muito essa verdade na Ave Maria. Exatamente na oração da Ave Maria, nós temos logo no início esta verdade plenificada, essa verdade transcrita exatamente dos Evangelhos, mais exatamente Lucas 1:28. Quando o anjo diz: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, ele está dividindo, foi traduzido para o português, mas o ave cheia de graça, o Senhor é contigo, está dividindo uma palavra que o anjo Gabriel, o mensageiro do Senhor, ou seja, o que o anjo está falando está saindo dos próprios lábios de Deus, podemos dizer assim. Essa frase que este anjo diz, fala diante de Maria, afirma diante de Maria, nada mais é do que a confirmação do dogma da Imaculada Conceição. Como? Em Lucas 1:28 temos: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O texto em grego no original, ele tem uma palavra chamada kecharitomene. Você percebe aí que ele fala: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Tá? Ou seja, o texto não fala exatamente o nome Maria. Ele dá um outro nome, kecharitomene. Da mesma forma que Deus chama Abrão de Abraão, muda o nome, passa a ser os pais do que acreditam. Da mesma forma que o nome Adão significa o homem da terra. Da mesma forma que Jesus olha fixamente para Simão e muda o seu nome para Pedro, lhe conferindo a missão de ser a primeira pedra, o primeiro alicerce da igreja. Então a gente está vendo aí uma coerência. Deus é coerente.
A palavra tem poder. E a palavra, ela vai significar uma missão, no caso dos nomes. Então o anjo Gabriel olha para Maria e a chama de Quecharitomene. E esse nome destrinchado vai exatamente traduzir o que significa Maria ter sido concebida sem mancha. Primeiro, como já falamos, por uma necessidade, porque se Jesus é Deus e Deus é luz e nele não há treva alguma, como diz uma das cartas de João, Deus não pode se manchar com nenhum pecado. Então Deus não poderia ter sido concebido num ventre maculado. Como nós já vimos também, Adão e Eva, os primeiros pais, né? Depois nós vamos, se Deus quiser, falar sobre esse tema. Mas os primeiros pais perderam a graça santificante original. Então aquilo que eles perderam, eles não podem transmitir. Então todos nós nascemos com a falta da graça, que a gente chama de pecado original, que na verdade é uma falta da graça, não uma presença do mal. É a falta da graça santificante. No caso de Maria, não. Ela nasce com a graça santificante, ao contrário de todos os outros. Porque, volto a repetir, Deus não poderia ter sido concebido num ventre maculado. Essa palavra Quecharitomene tem um grande significado. Significa, pobremente falando, cheia de graça. Por isso nós falamos, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria. E não percebemos que ali está o dogma, que ali está a certeza da fé. No latim, significa gratia plena. É um pouco melhor do que cheia de graça. Porque gratia plena significa graça plena. Significa que Maria estava com a plenitude da graça. Então, onde há a plenitude da graça, da presença de Deus, não pode ter 1%, 0,001% de mancha, de pecado, de treva. Figuradamente falando. Então, o latim se aproxima um pouco mais, mas o grego é mais preciso ainda. Quecharitomene é o particípio perfeito passivo do verbo grego charitó, que quer dizer graça, no sentido de união, amizade com Deus. Particípio é um nominal do verbo que expressa ações plenamente concluídas. Ou seja, está concluído, está no particípio, então esta ação está concluída, ok? Então a primeira palavra, Quecharitomene, lá no meio, tirando o prefixo e o sufixo, você vai ter o charitó, que significa santidade plena diante de Deus. No caso de Estevão, deixa eu procurar aqui, lá em Atos dos Apóstolos 6:8, diz que Estevão está cheio de graça e fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. Esse cheio de graça no original usa o termo chariz, é diferente do termo charitó, bem diferente. Gabriel usa o termo charitó dentro da palavra Quecharitomene e a Bíblia usa o termo chariz para chamar que Estevão esteve cheio da graça. Então, charitó em Maria é diferente de chariz em Estevão. São palavras diferentes no grego, mas que infelizmente, traduzido para o português, ficou cheio de graça ou cheia de graça. Tá? Mas o que significa chariz, que é no caso de Estevão? Significa uma graça não merecida. Ou melhor, Estevão recebeu essa graça de Deus momentaneamente. É uma graça não merecida e uma graça momentânea. Quando a gente fala isso, várias pessoas podem ser chariz, podem estar cheios da graça. Vários seres humanos podem estar cheios da graça, desde que seja a palavra, se utilize chariz. É uma graça imerecida e uma graça momentânea. Ou seja, Estevão naquele momento estava cheio da graça, inclusive estava sendo intercessor e produzindo milagres.
No caso de Maria, isso em Atos 6:8, no caso de Maria lá em Lucas 1:28, é charitó, que significa o quê? Ela estava plena da graça e perfeitamente, a palavra é muito forte, ela estava plena e perfeitamente repleta da graça. Aí alguns diriam, poxa Marcos, Maria chama Jesus de Salvador. Ela não precisava então ser salva, porque está no texto que Maria sempre, desde o início e sempre estaria com a graça santificante. Então Maria não precisava chamar de Jesus de meu Salvador, porque ela já estava salva. Aí é que está. A salvação pode ser conquistada desta forma, no caso de Maria, e como nós recebemos, sendo resgatados. Vamos dar um exemplo. Imaginemos dois cegos caminhando. E um cego, e tem um lamaçal na frente desses dois cegos. Um cego cai no lamaçal, que a gente pode chamar de pecado. E aí chega Jesus e puxa esse cego desse lamaçal. Ou seja, resgata esse cego da lama do pecado. É uma forma de salvação. Já outro cego está caminhando e não chega a cair na lama. Jesus chega a tempo, conduz esse servo de forma que ele circunde o lamaçal e não se afogue na lama. É o caso de Maria. Maria foi preservada e por isso também foi salva. Ela não caiu na lama do pecado, mas ela foi conduzida por Deus, por forma de Jesus, que é o Salvador, Deus, né? De forma a não se contaminar pelo pecado. Por isso que é charitomene, por isso Maria pode chamar Jesus de Salvador. Somente 2 vezes foi usado esse termo charitó, plenitude da graça, desde sempre, né? Reforçado pelo que e pelo mene. Somente 2 vezes, em Maria e em Efésios 1, 3 e 6, em Jesus. Olha que coisa impressionante. É exatamente aquilo que Isabel vai dizer em Lucas 1, né? Lá pelo 42 e seguintes, mais ou menos, quando Isabel chega do Espírito Santo, vem dizer a Maria, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Ou seja, a mesma qualidade bendito é dada a Maria e dado a Jesus. Da mesma forma que o charitó é dado para Maria em Lucas 1:28 e dado para Jesus em Efésios 1:3.6. Ou seja, somente nessas 2 passagens o termo charitó, que significa plena da graça, resumidamente, e quando coloca o que e o mene, que charitomene, significa desde o início e desde sempre, plena da graça, utilizado somente 2 vezes. Em Maria significa o quê? Que ela sempre teve a graça e por isso foi concebida sem mancha, não teria o pecado original. E é isso que comemoramos no dia 8 de dezembro. Portanto, esta verdade, gente, não é uma verdade somente mariológica, é uma verdade cristológica. Dizer que Maria deveria não ter mancha, deveria ter sido concebida sem mancha, significa exatamente que ela estava concebendo o próprio Deus. Então, uma verdade cristológica. Jesus é Deus. Até o próximo vídeo.